Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, eis que estamos aqui diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma quinta-feira, Senhor, para exercer, Pai, e realizar o propósito que o Senhor colocou em nossas mãos. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que Suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados, nem pés atados. Senhor, sei que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, diante do teu poder e da tua graça, Pai, queremos te apresentar e agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, por tudo que tem nos dado, tem nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Deus de poder, de honra e de misericórdia, entra com a tua mão santa e poderosa diante da nação, diante da terra. Entra, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, por esse feriado prolongado, Pai, que está vindo aí, Senhor, que se inicia hoje, Pai, que o Senhor toma nas tuas mãos todas essas vidas, Senhor, que estão indo para viagens, indo para a estrada, que o Senhor entre com a tua mão santa e poderosa, Senhor, dando proteção, dando livramento, Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Deus Pai ó Senhor de poder, ó Deus da graça, Deus da glória, ó Pai, Filho e Espírito Santo, repreende todo espírito de morte, repreende, Senhor, o espírito da contenda, da devastação. Repreende, ó Pai, Filho e Espírito Santo, os obsessores, Pai, que vêm para poder, Senhor, destruir as famílias. Deus Pai Todo-Poderoso, dê, Senhor, a tranquilidade às vidas, às almas, aos corações. Ó Senhor, entra com mão poderosa, Pai, acalmando, retirando, Pai, esse espírito da droga, esse espírito de destruição. Toma nas tuas mãos todas essas pessoas, Senhor. Entra naquela Cracolândia, papai querido, com braço forte e poderoso, Pai, e dê libertação a essas vidas, essas almas, Senhor. Oh, papai querido, o propósito é para que seja derrubado, Senhor, todos os principados e potestades, Pai. Então toma nas tuas mãos, Senhor Deus misericordioso e poderoso. Toma nas tuas mãos essas vidas, repreende Satanás e seus demônios, Senhor Deus, porque nós sabemos que nessa data de hoje, o Senhor permite até que os feiticeiros, macumbeiro, faça macumba, feitiço, obra de quimbandaria contra os seus filhos, seus servos, mas o Senhor não permite que nada venha nos atingir, que nada venha nos tocar, que nada venha nos pegar. Então eu repreendo toda obra de macumba, eu repreendo toda obra de feitiçaria, eu repreendo toda obra de macumbaria, de bruxaria, quimbandaria, porque foi-me dado poder e autoridade para dizer: ei, Satanás, pega a tua bagagem, demônio, e saia, bate, retirada. Por um caminho tu vieste, mas por 7 fugirá de nós. Então, Deus, Pai Todo-Poderoso, é diante de ti que apresento a causa, é diante de ti que apresento as nossas necessidades, é diante de ti, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, todas as famílias, toma nas tuas mãos neste momento todas as famílias, as parentelas, Senhor. Ó Deus, vai de encontro à direita, à esquerda, à frente, atrás, vai de encontro, ó Pai, vai, Senhor Deus, dando uma ordem para o espírito devastador sair, para o espírito da morte sair. Então quebra, Senhor, principados e potestade, derruba no teu poder, aleluia, Jesus Cristo, Deus de poder, aleluia. Vai quebrando, vai retirando, papai. Entra, Senhor, nas UPAs, UTI, pronto-socorro. Vai, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai retirando e dando uma ordem ao espírito de enfermidade para que saia. Dê uma ordem, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Entra com a tua mão poderosa, Pai, naqueles leitos de sofrimento e dor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Entra nos hospitais, Senhor, aonde estão sendo tratados aqueles que têm câncer, aqueles que têm diabetes, aqueles que estão diante da UTI, aqueles, Senhor, que têm lúpus, aqueles, Senhor, que têm soro positivo, aqueles, Senhor,
Senhor, que tem todos os tipos de doenças e enfermidades. Eu sei que esta noite, eu sei que todas as noites o Senhor visita os leitos, o Senhor visita, papai. Então toma nas tuas mãos, Senhor. Entra agora, Pai, para onde eu não posso entrar. Toma nas tuas mãos esses leitos de hospitais, Senhor, asilos, orfanatos, presídios, Cracolândia. Entra, papai querido, entra e dá uma ordem. Eita, papai, sopra o vento, Senhor Jesus, como o Senhor fez no vale de ossos secos. Sopra o vento como o Senhor fez, Senhor, porque o Senhor perguntou para o seu profeta. Então o Senhor pergunta, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se porventura, por vezes, eita, reviver esses vales de ossos. Então eu creio, Pai, eu creio e eu respondo para ti, Senhor, tu sabes, Senhor, da nossa necessidade, tu sabes da nossa necessidade, do nosso clamor. O Senhor sabe, papai querido, como somos carentes, Senhor, porque confiamos em ti, precisamos de ti, Pai. Então, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se o Senhor não enviar os teus anjos, desça o Senhor mesmo na terra. Venha, Senhor Deus, responder o nosso clamor. Venha, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, responder a nossa petição. O nosso clamor está subindo ao céu. O nosso clamor sobe nas tuas narinas como perfume. E sei que o Senhor invoca, Senhor. Eu sei que o Senhor invoca os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, tudo, e dá uma ordem para eles, como diz na tua palavra, que dá uma ordem aos teus anjos para conosco estar. Então dê uma ordem, papai. Dê uma ordem, Pai, Filho e Espírito Santo, que os teus anjos, Senhor, entra com a tua provisão, com a tua ordem que foi executada, Senhor, e dada para nos defender dos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Entra, papai querido, entra, porque Satanás está preparando para nos derrubar, para nos derrotar, para nos esmagar, para nos pisinhar. Mas eu sei que tu é Deus, eu sei que é um Deus de poder, de honra e de misericórdia. Então entra, papai querido, entra, Senhor Deus, assim como roda moinho, assim como vem rodando o moinho, assim como vem soprando o vento, assim como vem a tempestade, assim dessa maneira será, Senhor Deus, que será retirado todos os empecilhos. Sopra o vento para que tire todos os empecilhos. Reira, Senhor Deus, vira, muda, mobília, Senhor. Arruma, Senhor, a nossa casa. Arruma, Senhor Deus, a nossa casa. Tudo que não provém de ti, tira de nossas vidas. Tira, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai tirando a incredulidade, Pai. Tira, Senhor, a desonestidade. Tira, Senhor, o espírito de engano, de prostituição, de bebedice, Senhor, de glutonice, Senhor. Vai tirando, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai tirando, Senhor, tudo, Pai, que não provém de ti. Retira, papai querido, retira as escamas de nossos olhos, como fizeste com Saulo de Tarso. Eita, papai querido, é nas tuas mãos que nos colocamos. É nas tuas mãos que colocamos as nossas vidas. Então toma, Pai, Filho e Espírito Santo, poderosamente em tuas mãos as nossas vidas. Quebra os laços, quebra os embaraços, desmancha todos os nós, quebra as correntes, abre os cadeados, Senhor. Ainda que a porta seja de bronze, eu sei que o teu poder é Deus. Ele é um Deus de poder. Então toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Entra com a tua misericórdia. Entra, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque é nas tuas mãos que coloco essas vidas, é nas tuas mãos que coloco essas famílias, é nas tuas mãos que coloco as parentelas, é nas tuas mãos que coloco, Pai, Filho e Espírito Santo, aonde o Senhor chega. Eu sei que há providência, tem providência de Deus, Senhor. Eu creio que tem providência de Deus hoje aqui. Eu creio que a tua providência chegou, porque eu vi, Senhor, no alto céu os seus corvos a quem o Senhor enviou diante da casa do profeta.
Eu vi, Senhor. Então, quando o Senhor envia, Pai, diante da casa do profeta, é porque tem providência de Deus, e eu creio. Eu creio, papai querido, aonde quando o ímpio fala comigo e fala contigo, que urubu é sinal de agouro. A minha Bíblia diz que é providência. A minha Bíblia diz que é providência. Então eu creio. Alande mexeredai. Hiri emani edashuria. Aragendi videkandere shunimadai. Orega metakaya seremia ham. Ore kibiti hibina handeshai. Arenica. Eremi serebadu. Arebede kenemede kinemede churia mane. Arakam nerebide chere nabash. Aranabadu. Are ebedeya. Erenicha. Are ademi hene re de bada de handera dai erede. He de bahande shai. Hari areba de dai adoha. Haba hadabade. Ay arabadu kete yesham. He de baduya. Papai querido, sopra, Senhor Deus, os teus ventos, papai, e repreende esse espírito da morte. Repreenda, pega a tua bagagem e sai, demônio, porque não é chegada a hora, não é chegada a hora. Então parte, sai. Você não vai devastar, você não vai destruir, você não vai cegar, você não vai secar, você não vai falir, porque há um Deus no céu que deu uma ordem. Há um Deus no céu que deu uma ordem. Ele desceu ao inferno e tomou a chave da mão de Satanás. E ele deixou claro que ele é o autor da vida e também da morte. Ai, 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 Jesus lindo. Então é dessa maneira, igreja. Creia que o meu e o seu Redentor está vivo. O túmulo está vazio, igreja. Eita, papai querido, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus lindo, Deus de poder, aleluia. Glorificado és o teu nome, Senhor. Aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Pai, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando o nosso Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na sua vida, pois ele é Deus. Ainda que todos olham para mim, para você, e não dá nada, não dá nenhum tostão, não dá para nós nenhum tipo ali de levantamento para nos abranger, para nos ali, para nos elogiar. Não importa. O que importa é que você está debaixo da cobertura de Deus. O que importa é que Deus é comigo e é contigo. Não faça para o homem, faça para Deus. Não faça para o homem, faça para Deus.
Muitas das vezes a gente fica atrás de elogios, fica atrás de estrelinha, de joinha, de compartilhamento, disso e aquilo, e muitas das vezes perdemos a nossa essência junto a Deus. Então, ganhe essência diante de Deus, porque se Deus tiver que levar para 200 trilhões de seguidores, ele leva. Se ele não quiser levar, porque para cada um ele tem um propósito. Tem pessoas que têm diversas pessoas ali que vão com muitos seguidores, outras não vão, outras não têm. Por que que eu estou falando isso para vocês nessa oração para que a gente venha derrubar principados e potestades? Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas que elas chegam em mim e falam para mim: "Ah, eu tinha um canal onde eu ministrava, passava a palavra e orava pelo povo, mas ninguém seguia. Eu tinha que de 3, 4, 10, 20 seguidores. Ali a maioria era assim, mais assim conhecidos meus, eram parentes meus que eu pedia para ir me seguindo, tal, para me ter. Mas gente, mas aí como eu não tive, eu parei. Gente, não para. Não importa se você tem um seguidor, não importa se é um, se é dois, se é três, se é meia dúzia. Não pare de ministrar a palavra, porque Jesus, quando ele começou, que ele foi firmar e fundar um ministério, ele tinha 12 com ele. Ele só tinha 12. Não era 12.000, era 12 discípulos. Então, e ele não parou. E aonde ele passava, ele podia não arrastar 300 multidões, mas todos ali, quando ele passava, ele deixava ali, sempre ali, a marca dele. Você está me entendendo? Que sempre alguém falava, quando ele estava na cidade, alguém falava: tem profeta na cidade. Tem profeta na cidade, até o cego Bartimeu, ele pôde contemplar que havia um cego que abria profeta na cidade, porque ele não pôde ver, mas ele ouviu os tropés. Ele não tinha visão material, mas ele tinha espiritual. Então, olhe pelos olhos espirituais. Não fica atrás de elogio, não fica atrás de aplauso, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele foi criticado, ele não foi elogiado, ele foi criticado, ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi simplesmente varrido do lugar daquela cidade, ele foi crucificado, ele foi morto e sepultado, foi pregado naquele madeiro, e ele não deixou de ser o filho de Deus. Agora veja só onde ele está, ele alcançou a glória, a vitória, ele alcançou, porque ele está sentado à direita do Pai, do Filho, ele está ali sentado, e nós, então para de ficar ali se preocupando com elogios de homens carnais, se preocupe com o que o homem do espiritual, do sobrenatural, pensa ao seu e ao meu respeito. É para ele que nós temos que dar dádiva, é para eles. Para de ficar fazendo as coisas para impressionar homens. Para de querer impressionar o mundo material. O que você tem que impressionar, impactar, é o mundo do sobrenatural, é o reino dos céus, porque é para lá que eu e você vamos. Porque o homem natural, ele pode levar você até atravessar a rua. Eu quero ver ele levar você para o céu, porque quem vai levar você e a mim até o Pai é Jesus Cristo, não é Maria, não é Pedro e não é João. Então, nós temos que ver isso daí, igreja. Nós temos que ver e se começar a nos corrigir sobre isso. Então, para de querer impressionar. Você não veio aqui para impressionar homem carnal. Você veio para impactar o reino dos céus. Você está me entendendo? Eu falo para vocês, eu posso não impactar tanto o homem do homem do sobrenatural, eu posso impactar ele, o homem do sobrenatural. O homem carnal, eu não estou nem aí se ele está impactado, ele está impressionado ou não, porque o que me importa é o impacto que eu tenho com Jesus, o impacto que eu tenho com Deus, sabe por quê? Porque quando eu realizo as coisas que Deus quer que eu faça, porque Ele sabe que eu sou cara de pau, eu vou e faço, falo, e ele se impressiona e ele fica impactado. Então eu tenho que ter intimidade com meu
Pai. Eu tenho intimidade com o meu Pai, e o meu Pai tem intimidade comigo, porque o Filho tem intimidade com o Pai e o Pai tem intimidade com o Filho. Porque se você não tiver intimidade com o Pai, como que o Pai vai ter intimidade com você? Se você não conhece o Filho, você não vai chegar ao Pai. Então tem tudo isso, é uma aliança, igreja, é uma família espiritual. Nós viemos aqui, estamos aqui para construir família espiritual, não é família carnal. Então precisamos deixar essa carne, ficar impressionado com a carne, impressionado com a palavrinha linda que o fulano falou, que o fulano disse, que ele falou isso. Não, você tem que ser o que você é, seja o que você é, seja você. Você não tem que ali impressionar as pessoas com isso. Deus, ele fala para mim, Ilma, eu quero que você adquire conhecimento, mas não é para mim ficar besta, não. Ficar fresca, besta, nojenta, sabe? Entojada, que ninguém suporta. Ele quer que eu seja essa coisa aqui. Mas ele quer que eu adquire, eu tenho que ter bagagem. E para ter bagagem, você não precisa ficar besta. Você está me entendendo? Você tem que ter bagagem, porque Jesus Cristo tinha bagagem para dedéu e ele não era besta. Era um homem simples, humilde, que falava com todo mundo, comia com ladrão, com a prostituta, com a puta, e ele não deixou de ser filho de Deus. Agora a pessoa adquire um anel disso, um broche daquilo, aquela coisa, o nome nos outdoor, nos holofortes da vida material, aí está se achando que só ele é a luz, só ela é a luz. Não. Você pode falar lindo, você pode falar isso, você pode reparar, Jesus não grita, fala calmo, manso, porque se você for ver ali, o que nós estamos ali diante do rio, o Espírito Santo vem pairando sobre as águas, calmo, tranquilo. Então é isso. Não precisa gritar, berrar, não, não precisa nada disso. Ele, com a sua serenidade, ele conquistou. Com a sua serenidade, com a sua humildade. E muitas das vezes ele nem abria a boca, ele só olhava. É o que nós temos que aprender, igreja. E foi assim que ele derrubou principados e potestades. Ele não ficou fazendo aquela historinha, quem é você, de onde você veio, quantos vocês são. Ele não, ele só chegou e falou para eles: qual é o seu nome? Aí então ele se pôs, ele se achou, ele estava se achando. Ah, nós? Meu nome? Como que é meu nome? Ah, meu nome é Legião. Fez aquela pose para Jesus Cristo. Como quem diz, nós somos muitos. E como quem diz, você é só um. Jesus olhou e falou, sai dele. Teve que obedecer, teve que sair, ainda pediu, ai, não tira nós daqui. Tá me entendendo? O principado e potestade. Jesus chegou e falou, sai dele. Não tem que ficar contando história da carochinha, não. É sai dele, sai dela. Tá me entendendo? Tem que sair, tem que bater retirada, porque o nome que está sendo citado é o nome de Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas, o filho do Deus vivo. Você está me entendendo? Eu não estou expulsando aquele demônio no meu nome, não. Eu estou expulsando em nome de Jesus, porque foi me dada autoridade para fazer essa pronúncia. Então, quando eu chego diante de Satanás e seus demônios, eu digo: ei, Satanás, eu te repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai em nome de Jesus. E ele tem que sair, igreja, porque quando Satanás e seus demônios não obedecem, ei, tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa errada comigo, ou tem alguma coisa errada com quem está na possessão, está possuído. Porque o nome de Jesus é respeitado, sim. Tem que ser respeitado, sim. Quando nós declaramos, nós somos lavados e remidos pelo sangue carmesim. Então, quer derrubar principados e potestade? Vamos começar a nos corrigir. Vamos começar no conserto. O conserto começa em nós. Para quando nós abrirmos a nossa boca e declarar para Satanás, para que ele sai, ele sai.
Sabe por quê? Porque ele vai respeitar a nossa autoridade, porque nós temos vida no altar, nós temos uma aliança com Deus, nós temos vida no altar, igreja. Por isso que o Senhor, ele fala comigo e contigo, arrume a tua casa. Se a tua casa estiver em desordem, está alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que é ali, que não é da provisão de Deus, está dentro do teu lar, tire. Acabe com esse muro. Tira esse muro que te faz ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Tira esse muro do teu caminho e começa a viver num salão só, que esse reino desse salão, o nome que reina lá é Jesus Cristo. Então nós temos que fazer isso, igreja. A gente não tem que ser convencido que somos convertidos, nós temos que ser convertidos, porque hoje em dia qualquer um grita glória a Deus, aleluia, qualquer um pega e fala, oi, aleluia, oi, a paz, oi, benção, não sei o quê, qualquer um fala. Hoje as pessoas estão usando a nossa senha, nós temos uma senha. Nossa senha é Jesus Cristo, nossa senha é glória a Deus, a nossa senha é aleluia. Glorificado é o nome que está sobre acima de todos os nomes, que é o nome de Deus. Hoje todo mundo está usando essa senha, achando que com só de falar a senha vai entrar no céu. Não, ela tem uma chave secreta, igreja. Tem chave secreta, pastora? Tem. E qual é a chave secreta? A chave secreta é que você e eu tem que arrumar a nossa vida para poder chegar. Tá pensando que vai entrar lá de qualquer maneira? Você está aqui na terra é para ter aprendizado, é para consertar, se corrigir, se libertar e fazer o que é reto ao Senhor. Tá pensando que vai chegar na casa de papai de qualquer maneira? Ei, a Bíblia nos ensina, o Senhor ele fala: "Vinde como estais", mas aí eu quero acrescentar algo para você, para mim. Vinde como estais, mas não é para permanecer como chegou, não. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança, porque até Gadareno mudou. Gadareno era possesso de espírito imundo. Gadareno tinha uma possessão de 2 a 6 mil demônios, mas quando Jesus de Nazaré chegou e disse para ele: "Você é quem?" Ele falou: "Que tenho eu contigo, filho do Deus ao vivo." Ele falou: "Quem é você?" Ele disse: "Somos legião, porque somos muito." E Jesus falou: "Sai dele." E teve que sair, e teve que se enfiar nos porcos. Entraram nos porcos, os porcos enlouqueceram, desceram ribanceira abaixo, caíram no mar, os porcos morreram, os espíritos ficou aí disperso. Tá me entendendo, igreja? Eles não queriam sair da terra, porque eles sabiam que aquele que estava vindo diante deles podia tirá-los da terra. Mas ali não era o propósito de Deus. Ele ia ter que viver com nós e nós com eles. Mas, pô, mas se Deus está nos defendendo do diabo, como é que ele pode deixar ele viver com a gente? Porque nós temos que ter aprendizado, nós temos que aprender a ter fé. Porque o diabo, ele sabe como que a gente oscila a fé, como a gente tem a incredulidade e a dúvida. É hora de tirar essa dúvida do teu coração. É hora de tirar essa incredulidade da tua vida, da tua alma, do teu caminho. É hora de você realmente crer que Jesus Cristo ressuscitou. Eia! Eiradeia! Eia, labadai, edeia! Eia, deia, labadai! Ei, labadai, labadai! Eia! Ele vive, igreja! Ele vive! Ele vive, ele ressuscitou. É hora de tirar essa incredulidade da tua vida, tirar essa falta de fé. Você uma hora acredita, uma hora desacredita. Cuidado, igreja. Você nem é quente, nem é frio. Tu és morno. Ei, Jesus vai te vomitar. Cuidado.
cuidado, cuidado. Uma hora tá, outra hora não tá, uma hora vai, outra hora não vai. Cuidado, cuidado, que essa dúvida pode te levar com seus próprios pés para o abismo. Tudo isso, igreja. Então é hora de mudança. Mude. Se você quiser derrubar principados e potestades da tua vida, comece a mudar. Comece a mudar. Comece a adquirir tesouros na tua vida. Comece a preencher e encher o seu pote. Pote vazio não tem poder. Comece a se encher de poder. Comece a se encher de saber, de aprendizado. Porque Jesus ele está dando uma ordem te chamando para fazer, para conhecer, adquirir conhecimento. Porque Lúcifer, ele foi criado lá, filho da alva, criado no céu. Ele teve todo o saber, que grande sabedoria, beleza. Tudo isso era Lúcifer. E não foi tirado a sabedoria dele. Não foi lhe tirado a força, o poder, não. Ele foi expulso, mas ele veio de lá com tudo. Olha como está o mundo. Olha como está a terra. Ele veio para devastar. Ele veio para destruir, para matar, para roubar. Então ele é o quê? O inimigo das nossas vidas, das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, nesta noite, ele quer dizer algo para você. O gigante pode ter 3 metros. Ele pode ter 450 de massa. Mas quando ele quer derrubar, ele só fala para mim e para você, pega a pedra. Uma pedrinha. Pode pegar uma pedrinha pequena, não precisa ser grande, não. Agora leva a funda, coloca nela. Quantas pedras eu vou pegar, Senhor? Pega 5 pedras. 5? 5 pedras. Quantas eu vou usar? As 5? Não, só uma. E por que eu tenho que pegar as 5? Porque ainda tem mais gigante. Porque você pode matar o urso, mas tem mais. Você pode matar o leão, mas ainda tem mais. Você pode derrubar um demônio, mas ainda tem mais. Então o Senhor, ele fala comigo e contigo, coloca 5 pedras. Leva 5 pedras, pega 5 pedras e coloca na sua casa. 5 pedrinhas, não precisa ser tijolão, não, pedrinhas. E coloca. Toda vez que você tiver que sair, ir para alguma coisa, estiver enfrentando um gigante, enfrentando um obstáculo, pega uma dessas pedras. Coloca no teu bolso ou coloca na tua bolsa e sai. E fala, hoje eu vou derrubar o gigante que está atrapalhando, empatando e impedindo eu de vencer e caminhar e conquistar. Porque foi assim que Deus disse para Davi, Davi, pega a funda, agora pega 5 pedras no caminho. Vou colocar você para derrubar aquele Golias de 3 metros e 450 de massa. Porque vão ter que ver Deus na tua vida, porque eu vou me manifestar. Então, o gigante pode ter até 10 metros de altura. Vai ter que ver, vão ter que ver ele na minha e na tua vida, vão ter que ver o Deus que eu e você servimos. Porque quando ele fala que ele mira a pedra, afunda, ele roda a funda e lança. E Deus sopra o vento. E quando Deus sopra o vento, a pedra acerta na testa do gigante e ele cai, mortinho da Silva. Deu para entender? Então, esta noite, Deus derruba o gigante da tua vida, da minha vida. E toda vez que você vê que tem um gigante para te atrapalhar, pegue a funda. Pegue a pedra. Se não tiver a funda, pegue a pedra. Leve no teu bolso, na tua bolsa e diz, ei, gigante, hoje você sai da minha vida e leva a pedra com você. Eu falo para vocês algo. Já estou até passando aqui, mas eu falo algo a vocês rapidamente.
Que teve uma certa vez, eu estava aqui em casa e eu fui acordada com tanta gritaria no portão aqui da casa de oração, gritando, gritando. Era 4 rapazes me chamando, gritando e dizendo que meu filho havia pego o negócio de uma bicicleta e eles iam matar, ia fazer, acontecer, e aquela coisa, aquele barulho. 6 horas, não era nem 6 horas da manhã. Aí eu levantei e atendi, falei para eles, não vou resolver nada agora porque eu estava dormindo e vocês me acordaram e eu não vou sair. E eu voltei para a cama e fui descansar no Senhor. Levantei, fui orar. E eu falei, Senhor, tem gigante rodeando a minha casa, que é a casa que eu cuido para o Senhor. E eu disse, eles são 4, mas diz que o gigante-chefe está lá no castelo, então é 5. E eu tenho 5 pedras, sempre coloco, porque eu sigo a Bíblia. Então eu coloco na mesa aqui do altar, tudo aqui, as pedras. Aí o Senhor, ele falou para mim, então, e nos vasos da casa também 5 pedras de cada vaso que tem lá em cima no altar, no átrio. Aí eu peguei e falei, Senhor, ele pegou e falou, pegue uma pedra. Eu falei, eles eram 4, mas disse que tem o chefe. Ele falou, mas pega uma pedra e deixa as outras guardadas aí, porque na hora que precisar vai usá-las. E eu saí com essa pedra. Tomei meu banho, fiz minha oração, peguei a pedra e fui com ela na mão, segurando ela na mão. Aí os 4 rapazes que eu fui na toca do lobo. Quando eles me viram, eles falaram, ela vem vindo. E eu desci. Desci aquela ladeira e fui. Peguei e falei, quem é o cara aí que disse que falou que vai matar, fazer acontecer? Aí ele pegou e falou que era ele. Eu peguei e falei, então eu vim aqui para o senhor falar na minha cara que você vai matar meu filho. Porque uma pessoa que fala que vai matar o filho de uma mãe, ele tem que ter coragem. Porque uma mãe, ela mata 100.000 por causa de um filho. E ele olhando na minha mão e eu, assim, jogando a pedra para cima, sabe? Eu jogava um pouquinho ela, pegava, jogando, pegava, mudava de mão, colocando de uma mão para outra e ele olhando na pedra. Ele olhando na pedra. Ele ficou assim olhando, sabe? Ele não olhava para mim, ele olhava na pedra. E eu falando com ele. Aí eu peguei e falei, assim como diz a Bíblia, hoje esse gigante cai por terra. Olha, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele gigante que veio assolar e mandou o povo dele na minha porta, alguns deles morreram, outros foram presos, e o chefe foi expulso do lugar e saiu fugido e depois mataram ele. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinha gigante? Tinha. Deus derrubou? Derrubou. Aí, porque vieram fazer isso, mas eles, os outros que estavam dando o golpe num objeto, nessa bicicleta, e disse que era o meu filho. Então estavam usando de engano. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio na palavra, eu creio na Bíblia. Se você crê, comece a fazer, porque eu creio. E Deus fez. Então, e eu tenho as pedras aqui. Eu tenho 5 pedras no altar. E quando eu tenho uma luta para resolver, eu pego. Eu tenho na parte de cima do ato, tenho aqui também na parte de baixo, tenho as 5 pedras, elas ficam. Quando tem alguma situação de gigante vindo na porta, eu falo, Senhor, tem gigante na porta. Ele fala, você tem munição, use. Eu uso a munição. Aqui tem o chicote também que Deus, que Jesus corrigiu a igreja. O azarrogue. Aqui também tem o chicote. E quando tem que corrigir, eu passo a mão nele e vou corrigir. Quero nem saber. Essa eu não pode, que não posso, tudo posso naquele que me fortalece. Tá me entendendo? Siga a palavra, siga a Bíblia, pratique-a.
Não é só ler como a revista Veja, não. Pratique a palavra, porque a palavra é viva. E vocês vão ver quantos principados e potestades vocês vão conseguir derrubar das suas vidas, das suas famílias e parentela. E eu tô aqui na luta. Mas você pensa que eu vou ser derrotada? De jeito nenhum. Serei vitoriosa, porque quem está comigo é o general de guerra. Então, se você crê, ele também estará contigo. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma noite abençoada no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crê, digam amém. Beijo para vocês, igreja. E outra coisa, é 6 quintas-feiras mais uma. Então, quando for à meia-noite, vai ter mais uma que vai enviar a vocês da oração, que são 6 quintas-feiras mais uma, que será a sexta-feira, que aonde teve todo o ato com o Senhor Jesus, porque ele veio para levar os pecados e derrubar os principados. Então, porque quando as pessoas ali fizeram tudo aquilo com ele na cruz, pregaram ele na cruz, a cruz estava no chão. Mas quando eles levantaram a cruz, todos os zombadores inimigos, inclusive Satanás e seus demônios, eles ficaram ao pé da cruz. Amém, igreja? Então é mais uma que será à meia-noite, sexta-feira. Dá que fiquem na paz do Senhor.